Desmascarados. Esta é a manchete que o L'Équipe usou. Gostei da ideia, então usei aqui também. Desmascarados foram os jogadores da França, obviamente fazendo uma referência à máscara de Mbappé. A França decepcionou na Eurocopa muito mais pelo que mostrou em campo do que pelo resultado em si, deixar a competição na semifinal. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre a responsabilidade de Mbappé nesta história. Ele é o maior culpado? Não é? Será que o Deschamps está ameaçado? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Já deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal. Inclusive chegamos a 25 mil inscritos por aqui. Muito obrigado e vamos para a vinheta. Muito bem, a França perdeu para a Espanha, 2-1 agora na semifinal da Eurocopa. Vou falar um pouco mais sobre o lado da França aqui, mas não deixo de registrar que a Espanha faz o melhor, joga o melhor futebol da competição. Foi absolutamente merecido, não só pela partida, mas por todo o caminho, por toda a trajetória nesta Euro e mereceu estar na final. Vamos ver contra quem vai jogar, mas para mim, pelo que jogou, é favorita, seja Países Baixos, Holanda, para os que ainda usam o nome antigo, ou Inglaterra. A Espanha, não tenho nenhuma dúvida que tem o melhor futebol da competição, então para mim é favorita nessa final, mas claro, vamos ver o que acontece no próximo final de semana. Então vamos lá falar um pouquinho dessa França. Começou um pouquinho melhor até a partida, né? O Deschamps fez a opção que a gente já imaginava, a imprensa francesa que já falava sobre isso antes, de tirar o Griezmann do time titular para ter um time mais veloz, mais no contra-ataque, e com isso tinha o Mbappé, Dembélé e o Kolo Muani. Eu cornetei em todos os lugares que eu pude a titularidade do Kolo Muani. Acho que uma temporada ruim dele, é uma temporada em que ele não conseguiu ter confiança no PSG, não conseguiu evoluir, chegou na seleção francesa também nesse momento ruim, não fez boas partidas até aqui, mas foi ele que marcou o gol da França, o primeiro gol da França, atenção, na competição, com a bola rolando, porque até então a França tinha marcado 3 gols na competição, sem contar, claro, a disputa de pênaltis. O primeiro gol foi marcado por... Não sei se foi o primeiro agora, gente, mas dos 3 gols. Um gol foi marcado por Mbappé de pênalti e os outros 2 gols foram considerados gols contra. Então, foi o primeiro gol que a França marcou com bola rolando, com um passe excepcional de Mbappé, que jogou desmascarado. Inclusive, talvez tenha sido... Foi uma partida ruim, mas talvez tenha sido a menos pior na competição do Mbappé. E, então... Ali, talvez até os primeiros 15, 20 minutos, a gente viu até uma França criando um pouco mais, chegando um pouco mais realmente na velocidade, mas ainda assim não era superior absurdamente em relação à Espanha, e depois a Espanha tomou conta do jogo, foi muito melhor. No fim da partida tem ali uma bafa, já estava aquela confusão, mas a Espanha mereceu passar com uma partida espetacular do Lamine Yamal. Enfim, não vou nem trazer muito aqui esse tema, porque não é a ideia do vídeo, mas foi absolutamente merecido. A gente teve uma França, falando um pouquinho mais da competição em geral, que foi muito mal no ataque. Eu falava sobre os gols, mas uma seleção... assim, encaixotada, dura, sem criatividade, sem leveza, sem velocidade também, mesmo tendo jogadores para isso. É verdade que o Deschamps, ele faz uma opção, na verdade, para uma França que tem uma solidez defensiva interessante. A França tinha sofrido até o jogo de hoje apenas um gol na competição, então era um time que ia bem na defesa, que conseguia não deixar o seu adversário jogar, essa é a verdade, mas que não conseguia dar o passo adiante, que é, obviamente, fazer a parte da transição para o ataque, enfim. A criatividade, nesse sentido, a França não funcionou.
mas na defesa eu acho que tinha ali uma solidez interessante. Eu acho que o Deschamps, no fim das contas, ele tem uma prioridade de conjunto, de solidez defensiva que ele alcançou, mas faltou um pouco mais nesse próximo passo. Eu acho, inclusive, que ele tomou algumas decisões que eu não teria tomado. Ele tem alguns jogadores que ele confia mais. Eu, por exemplo, para mim o Rabiot não seria titular nessa seleção. Eu teria dado mais tempo pro Camavinga, eu teria dado mais tempo pro Barcola. É verdade que na partida de hoje o Colomani foi titular e fez o gol, mas eu teria ido com o Barcola. Então, as decisões do Deschamps também têm a ver com como joga essa França, mas individualmente deixou muito a desejar diversos jogadores, né? Obviamente que o principal deles é o Mbappé. A gente teve outros jogadores que decepcionaram, que não apresentaram um grandíssimo futebol. É fim de temporada, alguns chegaram fisicamente não estando tão 100%, enfim, tem vários processos. Mas obviamente que o cara dessa seleção, o craque, o capitão e o cara que demandou, que pediu por esse protagonismo, não só pelo que ele fez em campo, mas também com posicionamentos, com a personalidade dele e tudo mais, foi o Mbappé. Então, acho justo que ele seja a cara da eliminação, mas eu entendo que o pior para a França não foi o Mbappé não ter jogado bem. Foi em 6 jogos, não é isso? 6 jogos, a França não ter feito 20 minutos inteiros de bom futebol. Então, para mim, isso é mais preocupante do que a competição ruim do Mbappé, que sim, é uma competição ruim do Mbappé, apenas um gol e um gol de pênalti. E então, ele vai ser a capa das manchetes, a capa do L'Équipe. Deixa eu ver, estamos com 7 minutos, vou lembrar de colocar aqui a capa do L'Équipe aqui para vocês. É o Mbappé. Depois do jogo, o próprio L'Équipe fez uma enquete que estava com quase 20 mil votantes de quem foi o mais decepcionante nas semifinais. E o Mbappé ganhou de lavada, 79%. Depois a gente tem um Dembélé com 10%, que eu acho que, enfim, teve alguns momentos aí. E aí vem depois Rabiot com 3%, Kanté com 2%, e aí vem Saliba, Theo Hernandes, enfim, e outros por aí. Então, ele é o principal rosto dessa eliminação, mas eu acho mais preocupante que uma seleção que tenha tanta qualidade individual, que era a favorita no início da competição, não tenha apresentado praticamente nada na competição. Para mim, isso é um pouco mais preocupante do que o momento ruim do Mbappé. Na verdade, não é só o momento, né? É um 2024 ruim do Mbappé. Ele faz a reta final de Liga dos Campeões, que é o que importa no PSG, muito ruim, né? As oitavas de final, ele é o cara da classificação contra a Real Sociedad. E aí, depois disso, contra Barcelona e Dortmund, ele não é o mesmo cara, ele não faz grandes partidas, não é o responsável por levar o PSG adiante. Então, tem aí vários motivos, né? Fisicamente não estava tão bem, ele começou a ser administrado no PSG depois que ele informa, exatamente após as oitavas de final, após os jogos contra a Real Sociedad, que ele não continua no PSG, ele deixa de ser intocável no elenco, então ele passa a não ser relacionado, ele passa a ser substituído. Então tem uma questão aí de que a gestão, a administração física dele nessa reta final com o PSG foi um pouco estranha, se falava muito sobre isso. E tem um extracampo de que ele passou a reta final da temporada acertado com o Real Madrid, vai ser, enfim, apresentado, acho que é semana que vem, que vai ser a apresentação dele no Real Madrid, e com um entrave, uma discussão e um entreveiro ali com o próprio PSG, que ainda está acontecendo, inclusive, fora de campo, os dois, o Mbappé e o PSG, ainda não se entenderam exatamente numa questão financeira, porque o PSG entende que o Mbappé teria que deixar algum retorno, e aí segurou alguns pagamentos que tinha que ter feito para o Mbappé, enfim, tá o caos aí. A gente não tem sobre isso nenhum pronunciamento oficial, né? Então não vou trazer aqui
nada que não seja confirmado, mas existe uma questão extracampo que, enfim, também pode estar influenciando no Mbappé. Não acho que nenhuma dessas coisas é um motivo, uma justificativa para as atuações dele. A própria máscara, podia estar incomodando? Podia, mas ele fez a reta final da temporada sem máscara e não jogou bem, então não é a máscara. Mas existem, assim, alguns pontos de discussão pra gente trazer aqui pra conversa, porque eles existem. E para finalizar, que eu acho super importante também, e algumas pessoas já vi algumas pessoas mandando mensagem perguntando e tal, sobre a continuidade do Deschamps, se ele corre algum risco. Tudo indica que ele não corre nenhum risco de ser demitido agora. Vamos lembrar que o Deschamps, ele tá desde 2012, então ele já tem 12 anos na seleção francesa. Bom, obviamente é o técnico do último título mundial, da última final de Copa do Mundo. A gente já viu essa França jogar muito melhor sobre o Deschamps. Então, eu entendo que essa França poderia jogar melhor e que talvez a gente esteja vendo um fim de ciclo que não é um fim de ciclo para pós-Eurocopa, mas um fim de ciclo talvez pós-próxima Copa do Mundo. Já se discute aqui, eu já vi o programa de debate da TF1, que é a TV pública aberta, que transmite os jogos da seleção francesa, já estava tendo uma discussão sobre ser o fim de ciclo do Deschamps. A própria L'Équipe também já tem uma matéria sobre isso. Já vi algumas discussões de que será que é a hora de virar a página? Então, essa conversa não existia há um ano atrás e ela começa a existir agora. E eu acho que o principal fato para isso é a forma como essa França jogou. Não o Mbappé não ter jogado bem, o Dembélé não ter jogado bem, o Theo Hernandes não ter feito milagre. É uma questão muito mais coletiva do que o Deschamps hoje ainda consegue tirar dessa seleção. Para mim, essa foi a maior decepção na competição. E a França sai menos temida, né, do que iniciou essa competição, sem nenhuma dúvida. Era, para mim, a grande favorita, para a maioria dos analistas, jornalistas, enfim, para muita gente era a favorita para essa competição. E repito, perder na semifinal para a Espanha, que é o melhor futebol da competição, não é um problema. Claro que ninguém está comemorando, nenhum francês está comemorando, mas não é o maior problema. O maior problema é a França ter feito toda a competição sem apresentar um bom futebol. Então isso, para mim, é o que é mais preocupante dessa França. Vamos ver como será os próximos momentos. Lembrando que a França tem, a partir de setembro, se eu não me engano, volta a primeira data FIFA, tem Nations League, que é também eliminatórias de Eurocopa. Então, vamos ver como é que vai ser esse próximo ciclo. E claro, até a próxima Copa do Mundo, temos aí 2 anos para a gente ver o que acontece até lá com essa França. E é isso, o vídeo daqui vai ficando por aqui. Você deixa o like, não sai do vídeo antes de deixar o like, porque super me ajuda e não custa nada pra você, porque você tá aqui até agora. Confere se você tá inscrito no canal. E a gente tem na quinta-feira Tudo às Claras, quadro respondendo as perguntas de vocês. Abro caixinha na quarta-feira, ou seja, amanhã, pra quem tá vendo esse vídeo logo depois da eliminação da França, lá no meu Instagram. E aí respondo algumas perguntas para vocês na quinta-feira. É isso, gente. Até o próximo vídeo.